Salve Deus, meus irmãos, minhas irmãs, aqui estamos em mais uma rica e feliz oportunidade nos concedida por Jesus, Divino e Amado Mestre, Deus Pai Todo-Poderoso, usufruindo neste planeta físico de todas estas bênçãos, desde amanhã, quando abrimos os olhos, até esta altura. Decorreu mais um ciclo, mais uma etapa na jornada, na vida de cada um. Desta forma, para falarmos ainda sobre o mundo físico. A seguir irei fazer outro vídeo sobre a passagem do mundo físico para o mundo espiritual. Mas agradecendo a Jesus Divino e Amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, a Pai Seta Branca, Mãe Yara, e àqueles abanagados mensageiros de Deus Pai Todo-Poderoso, denominados pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros e todo outro povo bendito fora destas roupagens. E nós, aqui neste mundo físico, carne, físico, sentindo na nossa caminhada, no nosso dia a dia, porque não há dois dias iguais, não há duas condições. Cada dia é uma etapa, cada dia é uma jornada, cada dia é um novo ciclo. Dessa forma, enquanto nós estamos fisicamente aqui, teremos que aproveitar para trabalhar, sorrir, amar, perdoar, unir em equilíbrio, harmonia, para podermos ser emanados por os grandes espíritos. Porque há muita condição, há muita vibração, há muita emanação em cada um de nós. Poderia até dizer assim: eu não acredito, eu não sinto. Mas isto até acontece aos céticos, aqueles que não acreditam, àqueles que não se prestam a devida atenção para sentir os sinais do corpo físico nas emanações, muitas das vezes trazidas, emanadas por o vento, por outro ser físico, por um espírito desencarnado, um irmãozinho que se encontra já do outro lado, nos observando, uns ajudando, outros nos turvando, uns querendo fazer a sua cobrança, outros sendo obsessores. Mas enquanto nós estamos aqui, fisicamente, desempenhando a nossa função e missão, a nossa caminhada, aquela caminhada que nós pedimos um dia, para a cumprir da melhor maneira que poderíamos. Claro que iremos sofrer alguns desvios na caminhada, na jornada, que depressa teremos que recuperar a mesma jornada. Mas somos emanados. Muitas das vezes se traduzem em dores físicas. Para que é que serve a dor física? A dor física, a dor em si, serve mesmo para nós nos lembrarmos da dor, para fazer doer, para não passar despercebida, esquecida, porque nós somos hábeis em esquecer o que prejudicamos a alguém, em o que nós fizemos mal. Nós somos hábeis em guardar para nós o que fazemos de bem a outras pessoas.
E tudo isso se traduz. Jesus Divino e Amado Mestre disse que a mão esquerda não faça alguma coisa para a mão direita saber. Nós temos que fazer o bem sem olhar a quem. E as dores físicas é um sinal do mal que nós causamos a alguém noutra vida, noutra encarnação, noutra caminhada, noutra jornada, neste plano físico, mesmo nós não o conhecendo, não lembrando. O que acontece é que nós pedimos para vir àquela altura, para vir naquela idade, aparecer aquela doença de várias formas, de várias maneiras, sempre se traduzindo na dor. A doença, na visão espírita, se chama de ilítrio. Um ilítrio pode ser um ou mais irmãozinhos acrisolados naquela doença. E aquela dor, a dor é mesmo para nós nos lembrarmos que está ali na altura daquele irmãozinho fazer a sua cobrança. Ele está cobrando, ele está fazendo a sua cobrança. Muitos que irão ver este vídeo poderão pensar que não é assim, que eu estarei um pouco fora da minha razão, que poderá haver 1001 maneiras de comparar estas situações, mas a razão é só uma. É a altura que aquele irmãozinho ou aqueles irmãozinhos, espíritos desencarnados, do qual nós, no passado, prejudicamos por não saber amar, prejudicamos de alguma forma, matamos, roubamos, destruímos aquela vida, do qual na hora da partida do mundo físico, nessa altura, claro, ficou aquele ódio entranhado no espírito. O espírito partiu para o mundo espiritual com aquele ódio, aquela raiva daquela pessoa, de mim. Claro que eu mudei a minha fisionomia, mudei o meu estatuto, se calhar sou mais forte ou sou mais fraco, sou mais alto ou sou mais baixo, a cor dos olhos mudou, a cor da pele mudou, o cabelo mudou, enfim, tudo mudou. Houve uma coisa que não mudou, que é o espírito. O espírito é o mesmo, a essência e o cheiro daquele espírito é o mesmo. Ele mantém-se ao longo de milénios, mantém-se. E dessa forma somos reconhecidos perante aquele irmãozinho que está fazendo a cobrança por o nosso cheiro e por o nosso pensamento. E então eles se apresentam para fazer a cobrança, nos lembrando na dor que está na altura da cobrança. Essas cobranças acontecem de várias formas. Muitas das vezes a maior cobrança está no seio familiar, entre pai, entre filho, entre mãe, entre marido. Não é por regra 100%, mas diria que 85% as grandes cobranças se situam no seio familiar. Para quê? Para com amor poder ser cobrada aquela dívida. Mas a dívida não se cobra no mês, 2, 1 ano, 5, 10. Nós só saberemos se conseguimos se nós conseguimos pagar aquela dívida um dia quando nos encontrarmos lá do outro lado.
Quando nós nos sentarmos na Pedra Negra, lá naquele local, vendo o filme da nossa vida, tudo o que nós fizemos, tudo o que nós prejudicamos, tudo o que nós amamos, tudo o que nós emanamos, tudo o que nós vibramos, tudo o que nós deixamos de fazer que estava ao nosso alcance, tudo será revisto. Só falta lá mesmo, quando nós lá chegarmos, é as pipocas. Mas vai ser passado um filme que poderá ser um filme lindo, belo, maravilhoso, magnífico, como poderá ser um filme de horror, que poderá ser tudo o que fizemos na nossa vida, tudo o que prejudicamos, tudo o que deixamos de fazer que estaria ao nosso alcance, toda a condição que Jesus, divino e amado Mestre, dá a cada um de nós para acontecer, para chegar perto de nós, e nós deixamos, muitas das vezes por egoísmo, egoísmo nosso, deixamos de olhar para aquele irmão, para aquela irmã, para aquela vizinha, para aquele vizinho, para aquele companheiro de trabalho. E muitas das vezes, os maiores problemas se situam a nível familiar. Grandes problemas. Que sai-se de manhã de um lar, volta-se à noite, sai-se no outro dia de manhã, volta-se à noite, e isto é quase uma rotina, sem muitas das vezes haver a preocupação de dar um abraço, de dar um carinho, de perguntar se está tudo bem, de haver o diálogo, um diálogo de cumplicidade para saber se está tudo bem dentro do lar, porque a maior cobrança muitas das vezes é dentro do lar. Entre o marido, entre a esposa, entre o filho, entre a filha, entre a neta, neto, não importa, avô, avó, por coisas do passado. Dessa forma, também encontramos na rua cobranças, também encontramos no nosso dia-a-dia grandes cobranças, mas que têm que ser vividas, passadas, ultrapassadas com fé, esperança e amor. E muitas das vezes esquecemos aquelas dores que se traduzem em dores físicas, que é uma cobrança. Cobrança essa que poderá ser bem traduzida, mal traduzida da nossa parte, que poderá, enfim, nós fazermos de muitas maneiras. Mas lembremos que as nossas cobranças não é as nossas cobranças, as nossas dívidas que nós transportamos na nossa herança transcendental, na nossa malinha de viagem. Quando nós viemos para esta terra, nós já trazíamos essa bagagem, nós já trazíamos essa mala cheia, lotada de todos esses problemas. Muitas das vezes a pessoa se interroga e diz: eu sou tão bonzinho, eu sou tão boazinha, eu não merecia isto, eu não merecia aquilo. Não, isso é puro egoísmo. É puro egoísmo, porque cada um de nós, seres físicos, tem aquilo que merece. A lei divina, a lei de Jesus divino e amado Mestre, a lei de Deus Pai Todo-Poderoso, ela não erra. E nós não nos podemos autoavaliar a nós. Muitas das vezes nós dizemos: eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Eu sei, eu falo por mim, eu sei que fiz algum mal nesta terra, mas também sei que já fiz muito bem.
Se o bem que eu fiz compensou o mal que fiz, não compensou. Além disso, não somos nós, não temos a capacidade de nos autoavaliar. Isso, quando nós começamos com essa filosofia, eu sou bonzinho, eu sou boazinha, eu fiz isto de bem, eu fiz aquilo de bem, eu não merecia isto, eu não merecia aquilo. Não, isso é puro egoísmo. A pessoa só está pensando nela, pensando no resto do mundo. Muitas das vezes todos os dias falo com muita gente, todos os dias, falando, enfim, de muita coisa, inclusive sobre irmãozinhos que partiram, pessoas que partiram para outro mundo, se estarão bem, se estarão mal, pessoas físicas, enfim, por este mundo fora há um sem número de problemas e dificuldades que nós fisicamente, se não formos bem assistidos, seremos incapazes de dar solução. Mas como nós todos neste plano físico somos bem assistidos, e é dessa forma que nós nos capacitamos. Não é nós nos capacitamos, nós recebemos a intuição para transmitir a condição, porque já me tem até de bastante longe. Mas passa-se isso mesmo, é dessa maneira, assim. Eu fisicamente eu não tenho capacidade. Agora, quem tem a capacidade transmite, por isso dá certo. Isto é uma demonstração do mundo espiritual funcionando aqui na Terra. Deus, que é Deus, Deus é criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Nós não vemos o ar, nós não vemos o vento, nós não vemos a dor, nós não vemos o amor, nós não vemos os raios do sol, nós não vemos a fome, nós não vemos tanta coisa por este mundo fora. Mas nós podemos sentir. E então, baseado na nossa dor, na dor que cada um de nós sente, observemos a nossa dor e a absorvamos, emanando, pensando com amor, para que possamos pagar aos poucos as dívidas do passado. Porque, mais uma vez vou dizer, a nossa bagagem, a nossa herança transcendental, a nossa mala de viagem, quando nós vamos viajar, como naquele áudio que eu ontem disse, nós já levamos uma mala cheia, mas nós não sabemos do quê. É uma mão cheia de nada. Mas quando chegarmos lá àquele lado, sabemos tudo o quanto transportamos. Dessa forma, nos elucidemos, nos absorvamos sobre as questões físicas, nos inteiremos das condições físicas de quem nos rodeia. Amigos, vizinhos, irmãos, pai, mãe, filho, filha, avó, neto, colegas de trabalho. Porque muitas das vezes nós podemos levar para o nosso almoço pouca coisa.
mas é para o nosso almoço. Mas se calhar vai um colega nosso que se calhar não leva nada. Porque na casa dele se calhar não tem nada para levar para comer. Se calhar na casa dele tem um filho, 2 filhos e não tem nada para dar aos filhos. Possivelmente tem a esposa na cama doente porque não pode levar lá um médico. Muitas das vezes essas questões, a questão monetária é o que rege o universo. O dinheiro físico, mas também há o dinheiro espiritual. O dinheiro físico, além de ser útil neste mundo, nós, muitas das vezes com o pouco que temos, poderemos ajudar alguém mais necessitado e com mais necessidade que nós. Dessa forma, meus irmãos, minhas irmãs, penso que respondi à questão que me foi feita, até que, conforme a jornada evolutiva da vida, conforme o nosso planejamento, conforme o desgaste multiorgânico, vai chegar a hora de nós partirmos deste mundo para o mundo espiritual. Mas iremos sempre ser bem assistidos. Dessa forma, como nós somos sempre bem assistidos, nós, um pouco antes, mais ou menos 24, 30 horas, aqueles transições de plano já planejadas, vêm dos mundos espirituais, espíritos preparados a cada um de nós neste plano físico. Não se preocupem, porque há espíritos para todos, para fazer o desligamento, aquele cordão de prata que liga o espírito ao corpo físico, que liga o perispírito. Há uns espíritos para dar assistência antecipadamente, para aquele fluido energético, para quando chegar à altura eles chegam lá e cortam aquele cordão de prata, para fazer o desligamento do espírito com o corpo físico. Claro que ainda vão restar algumas energias, claro que aquele espírito ainda vai absorver alguma energia daquele corpo físico, vai absorver até desgastar aquele corpo físico, até não restar mais energia nenhuma. É o suficiente para rever o tal filme, vir o mentor de cada um, porque todos nós temos um mentor. Meu filho, minha filha, vem continuar a jornada, a caminhada. É quando nós, presos ao mundo físico, por ódios, raivas, invejas, amor, contas no banco, casas, esposa, marido, filho, muitas das vezes fica-se preso ao mundo físico. E então o espírito não vai, fica preso. O mentor seguiu a caminhada dele, porque o mentor ele tem que evoluir. Ele não fica preso por nós. Nós vamos vagar neste mundo físico muito e muito tempo. Quando a nossa consciência se voltar para Deus, o mesmo mentor vem até perto de nós e vem nos auxiliar. Nunca seremos nos domínios de Deus, nunca seremos abandonados. A nossa consciência é que muitas das vezes nos faz ser abandonados. A nossa consciência, quando nós mudarmos a nossa energia, pensamento, padrão vibratório, o nosso espírito se voltar para Deus, aí sim.
o mesmo mentor. Vem, vem filho, vem filha. E nos vai deixar num local apropriado à nossa condição, à nossa ou não evolução, porque cada um sabe se evoluiu ou não depois lá no outro lado. Embora traduzido até por outros espíritos, que nós, para estarmos nesta condição física, nós já não vamos atrasar para outros mundos inferiores a este. Poderemos vir ao mesmo planeta Terra, não iremos a outro mundo inferior a este, porque há outros mundos, há outras galáxias, há outras condições. Nós já chegamos aqui, nós já não vamos conhecer mais baixo que isto. Levaremos neste plano físico uma eternidade, o tempo que for preciso para a nossa evolução, para ir a outro mundo, a outro plano, onde existe outro sol, outra lua, outro planeta, outros seres evoluídos. Dessa forma, nos ajudemos, agradecendo por esta rica e feliz oportunidade concedida por Jesus, divino e amado Mestre, e na certeza, meus irmãos, minhas irmãs, na certeza que sempre somos observados, vigiados e acompanhados. Dependendo da nossa sintonia, assim o Espírito vem. Dependendo do nosso padrão vibratório, pode ser dos vales negros, como pode ser dos mundos evoluídos. Por isso, vigiemos o nosso pensamento. Vigiemos o nosso pensamento para, salve Deus, podermos equilibrar o nosso sol interior, a nossa energia, equilibrar a nossa harmonia. A todos desejo um rico fim do dia, que Jesus, divino e amado Mestre, a todos abençoe. Graças a Deus.